Fala aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Conceituando. Meu nome é William Lando, eu sou professor de Biologia. O intuito do canal é trabalhar a Biologia de forma mais direta e sem tanta enrolação. Hoje a gente vai seguir o módulo de citologia e vai trabalhar com outras duas organelas chamadas de lisossomos e peroxissomos. Tá? Vamos começar com os lisossomos para tentar entender onde é que são formados, o que são e qual a função desses lisossomos. Tá? Os lisossomos geralmente eles são vistos lá nos desenhos, na internet, nos livros, como se fossem organelas em formato esférico com enzimas digestivas dentro. Ou seja, não tem muito o que inventar. Os lisossomos são isso mesmo, tá? Eles são encontrados lá dentro das organelas das células, como se fossem organelas cilíndricas ou esféricas, e dentro a gente tem as enzimas digestivas. E a gente já responde a próxima questão. Ou seja, qual é a função desses lisossomos? É digestão intracelular. No momento certo, esses lisossomos irão se romper ou atuar em cima de alguma substância para degradar ela com a ajuda dessas enzimas digestivas. Beleza? Eles são produzidos lá, ou começam a ser produzidos lá no retículo endoplasmático rugoso. Por quê? Porque aí a gente tem a formação das enzimas digestivas que estão dentro dos lisossomos. Essas enzimas digestivas serão produzidas lá no retículo endoplasmático rugoso, elas serão encaminhadas até o complexo de Golgi, e lá no complexo de Golgi essas enzimas digestivas irão ter a formação de uma camada lipoproteica ao redor, ou seja, que é a membrana lipoproteica que irá proteger essas enzimas. E a partir disso elas são expulsas do complexo de Golgi e ficam aí na célula para atuarem no momento certo. Tem três tipos de atuação desses lisossomos, ou três tipos de situações que eles vão pegar e agir, que é como? É no processo chamado de heterofagia, autofagia e autólise. Vamos começar com heterofagia. Heterofagia já diz, é heterodiferente, ou seja, são coisas que são diferentes da célula, são coisas que vêm de fora da célula, ou seja, substâncias que entram na célula por pinocitose ou por fagocitose, aí a gente tem a formação de um fagossomo. Então elas entraram, formaram-se um fagossomo, ou formou-se um fagossomo aqui, esse fagossomo ele precisa ser degradado. O que acontece? Esse lisossomo primário vem e se conecta nesse fagossomo primário, formando um heterofagossomo. Por quê? Porque são substâncias que vieram de fora da célula, por isso que é heterofagossomo. Beleza? A partir do momento que se conectou, essas enzimas presentes dentro do lisossomo, aqui que está em verdinho, são empurradas para dentro desse heterofagossomo. E aí a gente tem a formação de um vacúolo digestivo. Esse vacúolo digestivo vai começar a degradar as substâncias que tem dentro e irão se formar corpos residuais, ou seja, são os resíduos que precisam ser empurrados para fora da célula. A partir do momento que a gente tem a formação desse corpo residual, ele é expulso da célula pelo processo chamado de exocitose. A autofagia é quando esses lisossomos atuam sobre alguma organela que já existe na célula, obviamente, como por exemplo uma mitocôndria. Essa mitocôndria não está desempenhando o papel dela, que é o que de respiração celular, produção de energia, ou seja, ela precisa ser eliminada, porque ela não faz mais o processo dela, não tem mais função. Então o lisossomo vem, se conecta nessa mitocôndria, envolve ela e também joga as enzimas digestivas dentro dessa mitocôndria. Ou seja, forma um corpúsculo aqui chamado de autofagossomo. Auto porque é uma organela que já existe na célula, não são coisas que vieram de fora. Hétero, substâncias que vieram de fora. Auto, coisas que já existem dentro da célula, como por exemplo a mitocôndria em questão. A partir do momento que esta a mitocôndria ela foi degradada com a ajuda das enzimas digestivas que tem nos lisossomos, ela também é expulsa da célula pelo processo chamado de exocitose. Tranquilo? E a autólise é quando esses lisossomos aqui, eles se rompem e matam ou degradam a célula por completo. Tem algumas células do nosso corpo que elas precisam morrer, elas têm uma vida útil. E quando elas atingem essa vida útil, as enzimas presentes nos lisossomos elas se rompem totalmente e são eliminadas, extravasadas aí no citoplasma, degradando por completo a célula, chamado de autólise. Beleza? E agora a gente vai para os peroxissomos. Os peroxissomos também eles têm uma característica muito parecida com os lisossomos, ou seja, são corpúsculos também, esféricos, com enzimas dentro. Então não tem muito o que inventar no desenho, é isso aí mesmo, tranquilo? Já que qual é a função desses peroxissomos? A principal função deles é a decomposição do H2O2 para H2O e
oxigênio, ou seja, a gente tem H2O2, que é o peróxido de hidrogênio, água oxigenada. Isso é tóxico para o nosso organismo, isso é tóxico para as células. Então, os peroxissomos irão atuar com enzimas chamadas de catalase, e essa catalase irá pegar e quebrar esta molécula em duas moléculas de H2O e uma molécula de oxigênio, ou seja, quebra o peróxido de hidrogênio, que é o H2O2, em água e oxigênio. Outra função dos peróxidos, ou dos peroxissomos, desculpem, é a quebra dos ácidos graxos. Alguns ácidos graxos serão sintetizados ou quebrados aí dentro, aliás, quebrados aí dentro, e vão formar o colesterol, que também é importante para o nosso corpo. Outra função importantíssima dos peroxissomos é a desintoxicação do organismo, ou seja, cerca de 25% do etanol ou das bebidas alcoólicas que a gente bebe são metabolizadas pelos peroxissomos presentes lá no fígado, por exemplo. Não somente o etanol ou bebidas alcoólicas, mas também remédios, medicamentos que a gente ingere são metabolizados pelos peroxissomos presentes lá no fígado. Então hoje a gente trabalhou com duas organelas, que foram os lisossomos e os peroxissomos, e os lisossomos, principal função é digestão intracelular, peroxissomos é a decomposição do H2O em H2O2 em H2O e oxigênio. Por hoje seria isso, quero que você curta o canal, compartilha, se inscreva aí e bora para a próxima aula.